Então, a gente está retomando a gravação. O que aconteceu é que a gente tinha duas salas abertas, eu fechei a outra, avisei o colega antes que a gente estaria aqui, coloquei o link ali no chat também, espero que ele se ache. Então, eu vou dar prosseguimento ao material que a gente trabalhou a partir da semana passada e vamos lá. Nós vamos partir dessa parte do espalhamento Rayleigh aplicado a soluções. Então, normalmente, para trabalhar a questão do espalhamento, a gente costuma usar como modelos, inicialmente, pontos, partículas, depois moléculas e depois, inclusive, líquidos, que é o que interessa para nós, né? Então, as moléculas vão induzir uma interferência na luz que o sistema vai espalhar, né? Porque não são espalhadores independentes. Um líquido, as moléculas estão muito próximas, então elas vão causar interferência entre as ondas espalhadas, né? Claro que os centros espalhadores são essas moléculas. E se essas moléculas estivessem estacionárias, né, a interferência seria praticamente destruída, mas na verdade é um sistema dinâmico, né? Então existe um movimento browniano das moléculas, um movimento randômico que vai originar alguma luz que vai sair espalhada do sistema. Então a gente costuma trabalhar que os líquidos puros para poder entender o espalhamento de luz por um sistema real, mas nem sempre esse exemplo é utilizado no desenvolvimento da teoria, né? Claro que se usa, mas é mais complexo o tratamento. Claro que o que a gente vai fazer a partir de agora leva em conta esses sistemas mais complexos, mas a gente vai trabalhar baseado num modelo clássico, assim, de espalhamento de luz que foi desenvolvido há mais de um século atrás. Então, a gente costuma trabalhar os líquidos como centros espalhadores não individuais, mas pequenos domínios de compressão ou rarefação originados das flutuações moleculares, né? Então, nós temos, claro, é fácil imaginar essa questão aqui, né, quando a gente imagina a organização interna de um líquido. E nas soluções, então, esse espalhamento que a gente vai trabalhar como espalhamento de luz, ele ocorre a partir das flutuações de densidade do solvente e das flutuações na concentração do soluto. Então, a gente imagina, por exemplo, uma bolinha, vamos imaginar um polímero imerso num solvente. Então, nós temos as flutuações na concentração daquele polímero, na forma de bolinha, e as flutuações de densidade no solvente. Tudo isso vai estar influenciando aquela luz espalhada, e a gente vai ter que dar um jeito de diferenciar o que é a nossa amostra soluto do que é o solvente. Então, a gente acaba, no caso dessas soluções que a gente usa na prática, tanto para trabalhar a solução líquida, quanto para preparar a partir de uma solução filmes, nós vamos ter essa estrutura, soluto num solvente. Então, as flutuações na concentração de pequeno volume da solução vai resultar nas modificações das propriedades daquele elemento de volume. Por que a gente fala em elemento de volume aqui? Tanto porque a partir da termodinâmica se utiliza essa imagem de uma amostra que a gente quer analisar, mas também porque no espalhamento de luz eu vou analisar um pequeno elemento de volume. Imaginem um laser que atinge uma amostra e eu vou colocar um detector em algum ângulo em relação a essa amostra, para poder analisar a luz que está chegando no detector. Eu vou analisar um pequeno elemento de volume, porque esse centro espalhador ele tem que estar livre de reflexões de porta-amostra, reflexões de cubetas ou de interfaces, né? Então, eu vou pegar um pequeno elemento de volume.
E o que a gente vai trabalhar são flutuações na concentração e flutuações, então, na polarizabilidade. Mas eu gostaria de comentar com vocês que nesses experimentos, normalmente eu vou poder subtrair a contribuição do solvente daquela do soluto. Então, por isso que a gente fala mais das flutuações das concentrações do soluto na solução, né? Então, uma flutuação na concentração de um volume muito pequeno de solução vai, claro, modificar essas propriedades desse elemento de volume. Então, eu tenho que considerar as flutuações na concentração, estou me reportando ao soluto. Então, eu sempre dou como exemplo um polímero num solvente, numa solução diluída. Né? O que, que eu tenho lá dentro? Eu tenho o polímero que vai espalhar a luz e eu tenho o solvente que vai espalhar a luz. E eu também tenho indução de um campo elétrico oscilante que vai originar luz espalhada, então eu vou estar polarizando o meu sistema também, tanto o soluto quanto o solvente. E eu vou ter que dar um jeito de imaginar como é que eu faço esse tratamento, né? Da onde que eu tiro as informações depois. Claro que a gente sabe que valores médios, por exemplo, de flutuação na concentração, flutuação na polarizabilidade de uma molécula, eles vão tender a zero. Então, a gente usa as médias quadráticas, as médias ao quadrado dessas propriedades. Por isso que, quando a gente trabalha aqui com essas equações, e eu vou falar um pouquinho sobre elas de maneira qualitativa, aqui aparece o alfa, que é polarizabilidade de uma partícula, por exemplo, né? Se eu considerar uma partícula isolada, que é o mais fácil para desenvolver as equações. Aqui eu estou vendo que está ao quadrado, certo? A distância da amostra ao detector, o R, está ao quadrado, né? Então, eu vou trabalhar aquelas situações, principalmente aquelas flutuações que tenderiam a zero se eu não considerasse o quadrado da variável, eu vou trabalhar elas ao quadrado, né? Então, elas não são zero. Então, se a gente vai considerar essa expressão aqui, né, como sendo a intensidade da luz espalhada I minúsculo, vejam que esse I maiúsculo é uma intensidade incidente na amostra. Seria, por exemplo, um raio laser que chega na amostra. E esse U seria para luz não polarizada. Vejam que eu estou introduzindo aqui alguns índices que muitas vezes não estão explícitos ao longo da aula, mas é porque eu não quero mudar as expressões, certo? Essa equação, então, essa primeira equação do espalhamento de uma partícula, eu vou voltar um pouquinho para o material da aula passada, que é para a gente ver o que a gente desenvolveu, né? Ou eu coloquei para vocês essas fórmulas, né? Então vejam que toda vez que aparecer uma fórmula lá na frente, ela vai estar referenciada em algum momento. Nos slides anteriores, vejam aqui eu estou representando, né, a intensidade da luz espalhada em relação à intensidade da luz incidente através dessa expressão. E vejam que ela é já produto de uma evolução, né, que a gente desenvolveu um pouquinho na aula passada, e eu posso seguir desenvolvendo aqui, adicionando outras informações, como, por exemplo, quando eu tenho espalhadores múltiplos, ou seja, vários pontos espalhantes ou várias moléculas na solução. Por enquanto, eu estou usando essa expressão mais simples para a gente identificar algumas características da luz espalhada que vão ficar na memória de vocês. Então, nas soluções, essa polarizabilidade aqui, ela vai ser uma flutuação de polarizabilidade média ao quadrado, certo? Então, eu vou ter que introduzir esse dado se eu quiser trabalhar com uma solução e não mais com uma partícula. Então, eu vou ter que
trabalhar de maneira que essa expressão vai se transformar nessa expressão aqui abaixo. Vejam que aqui eu já mudei um pouquinho os índices. O I pequeno é para luz espalhada, o S é para scattered, e o I grande é para luz incidente, e o 0 seria o feixe primário, ou seja, poderia ser uma luz laser, né, a intensidade do laser. Então, o que se trata, esse pulo daqui para cá, é como que eu vou estender esse resultado aqui, que era para uma partícula, para um volume de solução, né? E como que eu vou relacionar essa expressão com as flutuações na concentração e com as flutuações na polarizabilidade. Como é que eu faço para chegar nessa expressão maior? Eu coloquei aqui. A gente não vai desenvolver isso. Isso está lá no Riemann, nos princípios das colóides e química dos colóides e superfícies, né? Que eu até acho bastante interessante que vocês tenham acesso a essa literatura, também quem trabalha com filmes finos, porque ele trabalha muito bem todo o desenvolvimento das expressões e suas aplicações. Então vejam que essa expressão final aqui da solução, ela não veio do nada, né? Mas o que eu gostaria de comentar, né? Que então eu estou estendendo o resultado desse tratamento para essa expressão e a gente vai enxergar nessa expressão, então, que foi desenvolvida, vários aspectos que já nos aproximam daquilo que eu consigo determinar através da análise da luz espalhada, certo? Vejam que nesse caso, se eu quiser analisar essa intensidade espalhada por uma partícula numa solução, tá? Se eu quiser analisar, eu vou ter que conhecer a variação do índice de refração em relação à concentração daquela solução, o que não é trivial, né? E eu vou poder relacionar, vejam que interessante, essa intensidade com a concentração do soluto na solução e essa intensidade com a pressão osmótica. Então, a gente já está introduzindo aqui uma ideia de que a intensidade de luz espalhada, ela vem de flutuações no seio da minha amostra, né? Que estão relacionadas com a polarizabilidade do meio, que eu vou induzir com o uso de uma luz, por exemplo, um laser, mas, ao mesmo tempo, eu vou poder determinar, por exemplo, a pressão osmótica, tá? Então, isso vai aparecer depois de maneira concreta. Vejam que eu tenho, na verdade, que trabalhar com o sistema termodinamicamente em equilíbrio, né? É uma condição isotérmica aqui, tá? Isso significa que se eu trabalhar com temperatura variável, eu não vou poder aplicar essa premissa aqui, né? Da relação dessas condições com a intensidade. Vejam que isso é teórico por enquanto, mas na prática isso é muito importante, porque se eu determinei a variação do índice de refração com a concentração de uma solução por refratometria diferencial, por exemplo, é numa dada temperatura. E se eu quiser determinar alguma coisa relacionada ao módulo osmótico daquela solução através do espalhamento de luz, eu tenho que colocar o meu experimento na mesma temperatura. Então, o controle da temperatura num experimento de espalhamento, ele é bem importante. Claro que vocês podem se perguntar, tá, mas o que vai acontecer se eu não controlar a temperatura? Eu vou ter um erro muito maior do que o previsto, porque eu não vou estar considerando essa flutuação na hora do experimento. Então, aqui eu já estou comentando com vocês, né? Vejam aqui, eu vou voltar aqui, essa questão da pressão osmótica, né? Esse termo aqui que está grifado em azul aqui para pressão osmótica, para uma solução em equilíbrio aqui, né? Eu tenho que considerar a temperatura constante. Então, como vem lá da fisicoquímica, que a pressão osmótica de uma solução
pode ser expressa dessa maneira aqui. Isso vocês podem ver lá na físico-química clássica, né? Se eu considerar as flutuações na concentração da minha solução, ou soluto num solvente, eu estou tendo flutuações de concentração. Então, eu vou ter que derivar a pressão osmótica em relação a essas flutuações, sempre considerando a temperatura constante. Então, a minha pressão osmótica aqui vai ser substituída e eu vou reproduzir aqui, né, a expressão. Claro que aqui eu estou considerando a concentração. Vejam que aqui eu considero esse termo, né, e chego aqui na situação de equilíbrio. E agora, se eu combinar isso daqui com aquela expressão original que apareceu anteriormente, então eu vou introduzir isso aqui, eu vou ficar com essa expressão para a luz espalhada. Então vejam que interessante. Inicialmente eu tinha aqui a pressão osmótica. Eu peguei lá da fisicoquímica clássica o módulo osmótico, desenvolvi ele em função de uma solução onde eu tenho flutuações na densidade da concentração, substituí isso na expressão clássica da luz espalhada por um sistema, né? E eu cheguei nessa expressão aqui. Então, aqui eu já tenho outros parâmetros que eu vou poder utilizar, para entender melhor a luz espalhada em função, por exemplo, vejam que interessante, da massa molecular da partícula. Né? E aqui aparece o B, que é um coeficiente virial, que vem dessa expressão aqui. O B é um coeficiente virial. Então, eu estou começando a associar essa luz espalhada com parâmetros da partícula ou da molécula, que seria o soluto numa solução. E para a gente simplificar essas expressões, a gente define outras quantidades importantes. Então, por exemplo, eu pego tudo que eu considero constante ou que eu posso normalizar numa expressão desse tipo aqui, ó, aqui embaixo, e vou isolar, né? Então, eu vou isolar isso daqui, vejam que eu tenho uma intensidade de luz espalhada a uma distância amostra detector, a um ângulo de observação θ e um laser com luz incidente e zero. Então, tudo isso aqui eu consigo controlar no meu experimento e, portanto, eu vou chamar isso de Rθ. Né? Então, a gente costuma dizer que o que a gente mede num experimento de espalhamento de luz é uma razão de Rayleigh. Na verdade, é a intensidade espalhada normalizada para as condições experimentais que eu tenho ali. E, claro, todos aqueles outros valores que aparecem na expressão, que são constantes para uma determinada solução, eu vou poder chamar de constante K, certo? Então, essa expressão que aqui é tão complexa, ela vai se transformar numa coisa simples que está aqui à direita, que é a expressão mais utilizada no espalhamento de luz estático. Depois a gente vai diferenciar as metodologias. Vejam, eu tenho uma amostra que recebe uma luz. Atualmente a gente usa luz de laser, que é monocromática e polarizada. E eu tenho uma amostra que pode ser um soluto numa solução a uma dada concentração. Então, eu vou ter que conhecer o meu experimento, mas quando eu faço a medida de luz espalhada, eu vou detectar, na verdade, esse R, né, que vai estar aqui na expressão. Eu vou saber a concentração do meu soluto no solvente. Eu vou conhecer os parâmetros constantes, o comprimento de onda do laser, o incremento do índice de refração com a concentração da minha amostra, o índice de refração do meio, que na verdade ele vai estar relacionado com o índice de refração do solvente, a gente simplifica dessa forma, e eu vou conseguir calcular algumas coisas ou determinar algumas coisas a partir dessa expressão.
a gente pode identificar essa expressão, aqui eu estou reproduzindo ela novamente, com uma equação da reta, né? Mas vejam que se eu tiver uma solução, né, eu posso trabalhar essa equação como uma equação virial de estado, né? E como eu tenho flutuações na concentração, eu vou poder ampliar essa equação inicial, certo? Então, um rearranjo da equação aqui clássica, e considerando que o B é um coeficiente virial, que pode ser conhecido também como A2, né? Eu vou poder chegar nessas expressões aqui. Depende de como que eu apresento, então, essa expressão, né? Vejam que nessa expressão aqui inicial, isso aqui seria, na equação da reta, isso aqui seria a inclinação, 2b, e 1 sobre m seria a intersecção com o eixo y. Então, se eu fizer um experimento de espalhamento de luz numa amostra, por exemplo, polímero em solução, o que eu vou poder determinar? Eu vou poder determinar o segundo coeficiente virial, que é, qualitativamente falando, quão boa é a interação do polímero com o solvente, e eu vou poder determinar a massa molecular daquele polímero, que é o M, certo? Medindo a luz espalhada. Onde que ela está? Ela está aqui nessa razão de Rayleigh. E vejam que aparece aqui um θ, que é um ângulo de observação da luz espalhada. E eu posso apresentar essa equação, então, nesses outros formatos, mas vejam que todas as outras variáveis aqui, além do C, nessa equação, elas são termos óticos em sua origem, né? Que a gente foi trabalhando essa equação. Mas lembrem que a gente precisa conhecer o índice de refração do meio, a variação do índice de refração com a concentração, que entram no valor do K, né, maiúsculo, que é a constante. E, claro, nós precisamos conhecer o Rθ, que é onde está a luz espalhada. Esses parâmetros todos, então, eles são parâmetros ópticos, são dependentes do comprimento de onda da luz que eu vou usar. Tá? Espalhamento de luz tem o nome de espalhamento de luz porque realmente a gente usa luz visível, né? Luz. E eu vou usar então laser verde, laser vermelho, laser azul. O mais comum é o vermelho, tá? Mas é importante, se a gente sabe que esses parâmetros todos são dependentes do comprimento de onda da luz do laser, que todos os parâmetros ópticos que eu vou introduzir na fórmula para fazer a medida de espalhamento de luz têm que ser determinados com o mesmo comprimento de onda. Tá? Então, se eu tenho um experimento, um equipamento que usa laser vermelho, eu vou ter que determinar o DNDC, né? A variação do índice de refração com laser vermelho. Aqui, ó, o DNDC. Né? Eu vou ter que determinar todos os parâmetros ópticos com o mesmo comprimento de onda, certo? E esse incremento do índice de refração com a concentração, ele tem que ser determinado em refratômetro diferencial, porque essas flutuações no índice de refração em função da concentração são muito, muito discretas, né? Na prática, a gente mede, então, a luz espalhada em função de um ângulo de observação que eu chamo de θ. E eu posso usar porta-amostras cilíndricos, né? Claro que eu tenho que ter problema, eu tenho que verificar bem essa questão das reflexões do vidro, e eu vou mostrar mais tarde exemplos que a gente fez em estado sólido, a gente desenvolveu uma metodologia, porque eu sei que tem gente aqui que trabalha com filme, né? Então, essas abordagens vão ajudar vocês depois a entenderem melhor como que vocês podem fazer experimentos diferenciados.
Um aspecto importante no espalhamento de luz é que as amostras têm que ser livres de pó, né, no espalhamento de luz clássico. Claro, porque o pó vai espalhar, então eu vou ter que filtrar ou centrifugar. E muitas vezes eu uso um padrão de referência, vou voltar aqui, porque muitas vezes eu posso subtrair a contribuição do solvente a contribuição do soluto da contribuição do solvente, né? Que eu havia comentado anteriormente que eu tenho, vamos imaginar, uma solução polimérica. Então, imagine o polímero como sendo uma bolinha ali naquele ambiente, se movimentando. Eu vou analisar a luz espalhada pela solução. Uma forma de minimizar o efeito do solvente é subtrair a intensidade do solvente puro. Então, para fazer, por exemplo, a determinação da massa molar do polímero, que é o que está colocado nessa expressão aqui, ou nessa, tanto faz, a intensidade da luz espalhada aqui, ela é a intensidade da solução menos a intensidade do solvente. Eu vou ficar em tese com a intensidade do soluto. E aí vou entrar com todos aqueles parâmetros óticos constantes que eu tenho que considerar para fazer os cálculos. Mas um aspecto interessante do espalhamento de luz é que eu consigo trabalhar, para vocês entenderem bem assim o que é o espalhamento, uma comparação com a absorbância de luz ou com turbidez, com turbidimetria, certo? Eu acho bem bacana essa comparação, né? Porque se vocês lembrarem, o que eu estou fazendo aqui é, se vocês lembrarem, absorbância por unidade de caminho óptico, né? Essa expressão aqui bem simples que a gente usa lá na graduação, a gente já aprende, né? É muito utilizado. E a gente vai tentar verificar a relação entre essa absorbância e a luz espalhada, a intensidade de luz espalhada. Então, no experimento, se a gente não tiver nenhum absorvedor, isso é importante também no espalhamento de luz, as moléculas ou partículas que a gente quer analisar, elas não devem absorver a luz, né? Então, se o material não é absorvente, a intensidade da luz transmitida é proporcional à intensidade da luz incidente, menos a intensidade da luz espalhada, que é essa expressão que vocês estão vendo aqui a seguir, né? Se o material não é absorvente, o que não é transmitido vai ser espalhado, não vai ser absorvido. O S pequenininho é para espalhado, e o T é para transmitido, e o zero é para incidente. Então vejam que aqui eu estou colocando já um I maiúsculo, que são as intensidades mesmo já, aquela intensidade real que eu tenho no experimento. E a gente tem, né, na absorbância, a atenuação da luz é devida a espalhamento, né? Quando essa atenuação é devida ao espalhamento, a relação entre a luz espalhada e a luz incidente é denominada turbidez. Vejam aqui o tal, né? A gente pode ir desenvolvendo, chegar aqui. Então, eu não estou falando de absorbância, embora eu esteja me reportando a um experimento de absorbância, mas eu estou considerando que as partículas não absorvem. Então, a atenuação da luz é devido ao espalhamento, vai ser denominada de turbidez. E o IS, né, que é a intensidade de luz espalhada, nesse caso, não é a mesma I pequenininho, I minúsculo S, né? Mas ela vai se tornar igual à soma das contribuições sobre todos os ângulos que eu estou trabalhando. Essa imagem aqui, ela não é muito nítida e ela não é tão boa, mas assim, é para vocês verem que, na verdade, quando eu tenho um ponto espalhante, é onde é o meu volume de espalhamento. Esse pontinho está lá, naquele volume de espalhamento. O que eu vou enxergar como detector é uma área de radiação espalhada, né? Que seria uma média daquilo que eu tenho espalhado naquele ponto. Então, a luz espalhada, I maiúscula, é diferente da luz espalhada por um ponto I, né? Então, eu tenho que, na verdade, trabalhar essa luz espalhada
de uma maneira mais complexa, né? Eu vou substituir esse somatório aqui por uma integral, né? E vou desenvolvendo as expressões considerando um elemento de área dA, né? Que leva em conta toda essa área que eu estou amostrando aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não vai fazer essa derivação e a gente tem os livros para olhar como que a gente chega numa relação até a outra, né? Mas, na verdade, o importante é a gente entender que a gente está trabalhando com um elemento de uma área espalhada, porque se vocês se colocarem no lugar daquele ponto, né, e estiverem espalhando luz, vocês vão espalhar luz em todas as regiões espaciais, esfericamente falando. Então, eu teria que trabalhar com coordenadas esféricas, por isso que se torna mais difícil essa análise. E o que eu estou mostrando não é um ponto de luz, eu estou mostrando uma área no espaço. Mas como eu não tenho um detector esférico, eu tenho um detector pontual, o que chega no detector é um volume de espalhamento que vem daquela área. Por isso que aparece essa representação que leva em conta o seno dos ângulos esféricos em um eixo X, por exemplo, onde eu estou mostrando a luz espalhada. Mas isso não é cobrado aqui na disciplina. Eu só acho interessante vocês saberem que a gente está trabalhando com uma coisa mais complexa quando a gente faz análise de espalhamento de luz. Então, se eu considerar o experimento de turbidimetria, né, a razão de Rayleigh, aquele r θ do espalhamento de luz, ela vai ser diretamente proporcional à atenuação da luz por unidade de caminho óptico, né, medido em absorbância, quando a atenuação é apenas devido ao espalhamento, ou seja, eu não posso ter nenhuma partícula absorvente nessa amostra para poder comparar espalhamento de luz com turbidimetria. Então, vocês podem se perguntar, então quer dizer que eu posso fazer o experimento de espalhamento de luz com o turbidímetro? Sim. Só que vocês vão ter uma fonte de luz muito menos intensa e vocês não vão ter uma dependência angular no experimento para trabalhar, geralmente só 90 graus, tá? Então isso limita muito o experimento, porque a maioria das amostras que a gente quer trabalhar com espalhamento de luz, elas são fracos espalhadores, porque toda molécula, todo sistema natural, todo sistema espalha luz. As moléculas sempre estão espalhando luz em qualquer experimento que eu estiver fazendo, quando eu faço um feixe de luz ou de radiação eletromagnética atingir uma amostra. Agora, como que eu vou detectar essa luz espalhada é que é a questão. Então, os experimentos de espalhamento de luz são dedicados para espalhamento de luz, mas se a minha partícula tiver um tamanho X e eu conseguir ter uma luz espalhada considerável em relação ao meio solvente e não tiver nenhum absorvente, eu vou poder fazer tamanho de partícula por absorbância. Na verdade, não é absorbância, né? Vocês estão me entendendo, no experimento de absorbância, mas a minha partícula não pode absorver. A gente pode escolher um artigo depois que trata disso, ou um material que trata disso para quem se interessar, né? Então, vejam que aqui eu tenho, se a gente olhar o 16 πk sobre 3 é uma constante, né? Eu isolei aqui, ó. Né? E o K, se eu for abrir ele também vai apresentar constantes ali, certo? Então eu vou transformar na absorbância aquela relação inicial lá nessa relação aqui, né? Essa relação inicial que eu digo, essa aqui, ó. Né? Eu vou transformar nessa aqui se eu estiver trabalhando com absorbância, porque eu tenho o tal de turbidimetria, certo? Então, o meu r θ, que é o razão de Rayleigh do espalhamento de luz, é igual ao tal da turbidimetria. E as expressões são idênticas. Portanto, eu tô dizendo, né, que a razão de Rayleigh é diretamente proporcional à atenuação da luz por unidade de caminho óptico. Quando a atenuação deve-se apenas ao espalhamento. Não esqueçam que, então, aí, nesse caso, a absorbância é a chamada de turbidez. Eu acho bem interessante esse aspecto. E se a gente tiver um sistema polidisperso,
essa massa molecular que aparece aqui, ó, o M maiúsculo, tanto no espalhamento de luz quanto no experimento de turbidimetria, vai poder ser determinada. Inclusive uma massa média, se vocês lembrarem lá de polímeros, né? A massa média, nesse caso, vai estar relacionada com a massa ponderal média. Isso significa que nesses experimentos eu vou poder determinar o MW. E ele é absoluto, tá? Eu não preciso ter uma referência. Então vocês vão se perguntar, ah, tá, então quer dizer que eu, ao invés de fazer cromatografia para determinar a massa molecular, eu poderia fazer espalhamento de luz. Sim, mas cada técnica tem um determinado tipo de resultado. Na cromatografia, eu geralmente trabalho com MN, né? Espalhamento de luz com MW. Mas pelo espalhamento de luz, eu também posso analisar a polidispersão e valor absoluto, certo? Eu vou parar um pouquinho aqui, ver o que está acontecendo, se vocês estão conseguindo seguir alguma coisa. Eu vejo que só estamos em 3 agora. Alguém caiu. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Sim, eu estou. Sim. Sim, professor. E tá muito maçante? Eu acho essa parte necessária, né? Eu vejo que tudo isso vai fazer sentido depois. Agora Exato. tudo parece assim muito complexo, mas depois eu acho que tu vai puxando cada etapa Isso, e aí vai ficando mais claro. é esse o objetivo, tá? Acho que vai ser uma dor necessária agora, que daí depois vai valer a pena. Até para ficar como registro para vocês. Porque se vocês forem trabalhar, vocês vão poder consultar o material, não vão precisar ficar lendo 5 livros ao mesmo tempo para entender, né? Essa é a ideia. Eu fiquei com uma dúvida. Você falou que a atenuação da luz, devido ao espalhamento, ela é considerada turbidez? Só que eu não... É considerado? Turbidez? Sim. Ah, tá. Na verdade, vou voltar então aqui, tá? Já na nossa apresentação. O que eu tô querendo dizer para vocês aqui, desculpa, é que o espalhamento de luz, ele é similar à turbidimetria, né? Então, quando eu faço uma técnica de espalhamento, eu coloco a amostra lá, a luz passa pela partícula e vai ser detectada como luz espalhada, né? Mas num experimento de turbidimetria, se a amostra não absorve, porque eu faço tudo no equipamento de absorvância, né? Então a minha amostra não absorve, aquilo que sai do sistema é luz espalhada. É nesse sentido. E eu posso analisar como luz espalhada. Tá? Então eu posso fazer uma comparação entre as duas informações. Agora, eu vou entrar numa questão que é a questão das partículas grandes. Porque assim, a gente começou lá no início tratando do espalhamento com um ponto, é um ponto que espalha, né? Aí a gente foi, tá, mas aí na realidade não é um ponto, é uma molécula mais complexa. E ela tá num meio geralmente solvente, né? Ou ela tá num filme, por exemplo. Mas se ela tiver no meio solvente para tratar a coisa teoricamente, eu teria que imaginar ela um ponto, eu não posso ter ela muito grande, porque ela não pode ser muito próxima do tamanho de onda, do tamanho do comprimento de onda da luz incidente, o tamanho dessa partícula tem que ser um pouco menor. E o que acontece quando a partícula começa a ficar grande, né? Bom, a partícula começa a ter uma estrutura que eu estou, em tese, estou enxergando, ou seja, a luz que ela espalha contém também informações sobre a partícula em si internamente.
né? Então, nesse modelo clássico do Rayleigh, que a gente trabalhou até agora, derivando aquelas expressões, esses centros espalhadores são isotrópicos, ou seja, eles espalham luz da mesma forma em todas as direções, são dielétricos e não absorvem a radiação, né? Então, os espalhadores também, eles vão ter um índice de refração discreto e as partículas vão ser pequenas. Vejam que ali eu coloquei a dimensão da partícula, D, é menor ou igual a lambda sobre 20. Então, se a gente está usando luz vermelha, seria 632,8 nanômetros, o comprimento de onda dividido por 20, né? O tamanho tem que ser igual ou menor do que aquilo ali, para eu considerar aplicável a teoria do Rayleigh, né? E o campo que gera o dipolo oscilante é o mesmo da radiação incidente, ou seja, a luz tem características iguais ao laser, à luz espalhada. E essas considerações que a gente faz, então, elas são mais termodinâmicas do que óticas, né? Claro que esse D, que é a dimensão da partícula, muitas vezes ele é associado a uma dimensão característica, que a gente chama comprimento característico, que seria aquilo que identifica a característica do meu sistema que eu quero caracterizar, que eu quero mostrar, né? Então, se eu tenho um polímero, eu quero mostrar o tamanho do novelo. Se eu tenho uma nanopartícula metálica, eu quero mostrar o raio de giração ou o raio hidrodinâmico daquela partícula. Se eu quero, enfim, né? Então eu vou ter um critério de medida, ou seja, a técnica de espalhamento, ela me permite usar uma régua, tá? Que seria esse LYD. Yardstick, em inglês, seria uma combinação dos parâmetros, ou seja, conforme o comprimento de onda, o índice de refração e o ângulo de observação que eu usar no experimento, eu vou estar enxergando uma característica daquele meu material. É como se eu tivesse uma régua ou uma lupa para ver aquilo ali, certo? E a literatura vai chamar o D característica, né, da partícula, a dimensão da partícula de raio, de diâmetro, varia de acordo com a fonte bibliográfica. E o comprimento característico também, assim como esse critério de medida. Cada fonte de literatura vai dar um tipo de simbologia para essa variável. Por isso é difícil, às vezes, quando a gente lê um livro, depois lê o outro, a gente vê o L maiúsculo vai ser chamado de outra coisa. Geralmente, esse LYD, tá? Ele é chamado de vetor de onda, vetor de espalhamento, que pode ser chamado de Q minúsculo ou S minúsculo, certo? Não existe uma única linguagem universal. E eu gostaria de comentar com vocês, então, que as propriedades das dispersões, ou das partículas, ou dos sistemas que nós podemos analisar através das medidas de espalhamento, e não é apenas luz, são determinadas por essa relação entre, vou voltar rapidamente, entre esse comprimento característico e esse critério de medida, tá? Que depois vai ficar mais claro para vocês o que que é. A gente tem, então, várias teorias de espalhamento de luz que me permitem aplicar nos experimentos, nos equipamentos, para determinar características das partículas ou dos sistemas. Que características são essas? Tamanhos. Então, pode ser o raio, o diâmetro, o tamanho do novelo polimérico, a distância entre dois polímeros interconectados. Então, se eu tiver, por exemplo, um filme que foi feito por casting, né? E eu lá dentro eu consigo enxergar a distância entre os pontos de interconexão das cadeias, eu vou chamar isso de tamanho característico. Então, cada teoria vai me permitir identificar
partículas de tamanhos diferentes ou aspectos diferentes de um mesmo sistema. Vejam então que eu fiz aqui uma tabela onde eu coloco o seguinte, ó, essa teoria do Rayleigh que a gente viu agora, ela diz que esse critério de medida aqui, né, está grandemente associado ao comprimento de onda, que eu uso para fazer análise, e o LCH, que é o comprimento característico, vai ser, por exemplo, aqui, para o Rayleigh, o tamanho da partícula na forma de raio, por exemplo. E vai ser aplicável, então, o Rayleigh quando a relação entre o tamanho e o comprimento de onda que eu uso for menor do que 1/20. Então, o que acontece muitas vezes é que alguém chega assim no laboratório onde tem o equipamento de espalhamento de luz e diz assim, olha, eu tenho uma partícula, ela é grande, mas eu sei que dá para determinar tamanho por espalhamento de luz. Dá para fazer? Aí a pessoa vai lá e ela tem uma partícula de 500 nanômetros de diâmetro. Começa a dar problemas. Ela vem um dia, dá um resultado, no outro dia dá outro resultado, daí no outro dia dá o mesmo resultado do primeiro. A flutuação dos resultados, né, estatisticamente, é muito alta. Por quê? Porque ela está usando uma técnica clássica para fazer a medida de um tamanho que não obedece a essa regra aqui. Tá? Então, a gente tem que observar essa questão quando a gente faz espalhamento de luz. A teoria permite, então, essa teoria do Rayleigh, determinar também a pressão osmótica, a massa molecular, e eu posso usar a turbidimetria também, quando eu tenho suspensões, tá? Que a gente pode usar muito, é muito fácil, mas quase ninguém usa porque não sabe, né? Eu não preciso de um equipamento tão especial. É a teoria do Rayleigh. Agora, se eu tiver interesse em saber detalhes da forma da partícula, né? Por exemplo, dimensão fractal ou um agregado, certo? Claro que a informação vai depender dessa relação aqui, mas eu vou estar fazendo espalhamento de Debye, eu estou chegando mais perto da partícula, ou eu tenho um agregado que ele eu brinco, né, com o pessoal no laboratório, é escabelado, né? É alguma coisa que tem uma dimensão fractal diferente de 3, né? Vai ter 1,5, 2, 4. Então, eu posso fazer o espalhamento de luz com a técnica, a teoria do Debye. Ou o espalhamento Mi, né? Que também trabalha tamanho de partícula, mas nesse caso, eu vou estar considerando, inclusive, partículas que podem interagir com a luz. Portanto, o que acontece hoje em dia nos equipamentos convencionais, assim, de fazer análise rotineira de espalhamento de luz? Chega alguém e diz assim, olha, eu tenho partícula metálica, eu quero fazer o tamanho da partícula. Se o operador não sabe que ele tem que usar um outro software para fazer aquela medida, vai dar errado o resultado. Então, os equipamentos mais atuais, eles têm um software dedicado para cada caso, ou dentro do software tem opções, né? Então, ele tem lá a opção de analisar espalhamento Mi. Aí eu sei que a minha amostra é metálica, que ela vai absorver, ou que ela vai ter uma interação com a luz, eu vou ter que colocar outras informações ali no software para que ele faça o cálculo a partir da luz espalhada. E, portanto, eu gosto de frisar essas questões, porque a maioria das pessoas que quer caracterizar suas amostras por espalhamento de luz, elas não entendem isso e acham que podem analisar qualquer partícula com qualquer equipamento. Esse é um dos problemas que a gente encontra no espalhamento de luz, tá? No espalhamento de Debye, as restrições todas, elas são mantidas com exceção do tamanho da partícula, tá? No espalhamento de Debye, o tamanho pode ser maior, certo? Então, normalmente, ou a gente trabalha com Rayleigh ou com Debye. Então, a teoria do Debye, ela vai relativizar essa limitação do tamanho da partícula que a gente tinha lá no modelo do Rayleigh e vai possibilitar que a gente determine a dimensão das partículas
sem levar em conta a sua forma, né? Então, nesse caso, eu vou ter que introduzir o fator de forma. Nesse caso, eu vou dizer que a teoria de Rayleigh, ela vai ser restrita a dimensões pequenas comparadas com o comprimento de onda da luz, né? É aquela regrinha da relação da dimensão característica com relação ao comprimento de onda da luz. Então, se a gente relaxar essa restrição, nós vamos admitir que as partículas vão possuir dimensões comparáveis ao comprimento de onda do laser, por exemplo, 633 nanômetros. Ah, então o raio da minha partícula, na teoria do Debye, pode chegar perto disso aí, não tem problema. Nessas condições eu vou poder ver diferentes dimensões de uma mesma partícula, é como se eu estivesse próxima da partícula para fazer o espalhamento. E diferentes dimensões dessa mesma partícula vão se comparar como centros espalhadores. E aí eu vou ter distâncias entre os vários centros espalhadores da mesma magnitude do comprimento de onda de luz. Então vai haver interferência entre as ondas espalhadas. Aí eu vou ter que corrigir essa razão de Rayleigh por um fator que a gente chama fator forma. Esse P de θ, pessoal, aparece muito depois em outras técnicas, que é um fator forma ou fator estrutura da partícula. Seria o seguinte: se a dimensão da partícula excede a regra, tá? Claro que aqui, de preferência, eu vou manter uma certa limitação, né? Não vou botar um abacate dentro do meu porta-amostras, ou um abacaxi, mas aqui eu teria um polímero, por exemplo, tá espalhando. Aqui seria o laser chega no polímero, aqui eu tenho detector, aqui seria ângulo zero, eu não posso medir aqui porque aqui eu tenho a luz transmitida junto, mas em todos os outros ângulos aqui eu tenho a luz espalhada. Então me posicionei aqui para olhar essa luz espalhada, né? Vejam que se a partícula é muito pequena, eu vou ter em toda a região, ao entorno da partícula, a mesma informação em termos de intensidade. Se eu considerar essa flechinha aqui relacionada com a intensidade da luz espalhada. Agora, se a partícula for grande, como essa daqui, nessa relação aqui, eu vou ter esse efeito, ó, porque é a partícula pequena que é a partícula grande. Então, eu vou ter esse efeito aqui. Vejam que em ângulos pequenos em relação ao feixe incidente, eu vou ter muita intensidade espalhada e aqui eu vou ter pouca. Então, se o meu detector puder ser usado para analisar toda essa região aqui, em cada ponto eu vou ter uma informação diferente, que é uma informação estrutural sobre essa estrutura que está aqui. Então, isso já seria o espalhamento de Debye. E aqui está de uma forma mais complexa essa apresentação. Então, aqui apresenta a interferência dos raios laser, né, da luz espalhada, que é igual ao comprimento de onda do laser que a gente está usando, por diferentes segmentos. Então, eu tenho o segmento I e o segmento J. Então, vejam que aqui a gente tem interferência. Se eu sou o detector e eu estou aqui, eu estou a 0 graus do feixe incidente, considerando que o feixe incidente vem aqui. Tá? Não posso medir aqui, mas eu posso medir em qualquer ângulo θ aqui, nessa região aqui, né? E claro, em toda a esfera, mas eu vou me situar aqui porque essa informação que está lá é a mesma que está aqui, certo? E aí, aqui, olha só, eu tenho uma informação, uma interferência, aqui eu vou ter outra interferência, né? Dessas ondas que vêm desse ponto I e desse ponto J. Se eu tiver aqui, eu vou ter outro tipo de informação, e se eu tiver aqui, outro. Vejam que a 90 graus é onde eu tenho menos interferência, por isso que muitos equipamentos trabalham a 90 graus, porque eu tenho menos interferência das interações intrapartículas. Então, o Debye propôs que a razão de Rayleigh fosse corrigida por um fator que ele chama P de θ, que é o fator de interferência. Se o tamanho da partícula é muito pequeno comparado ao comprimento de onda que eu estou usando, esse ΔX aqui vai tender a 0. E, portanto, o P de θ tende a 1, e eu não preciso me preocupar com isso. Agora,
Se eu não tenho essa condição, a partícula é muito grande, espalha diferentemente em diferentes ângulos, eu vou ter que corrigir a intensidade de luz espalhada, certo? Então, eu vou corrigir, vou introduzir a correção e vou chegar numa equação mais complexa um pouquinho do que aquela inicial que a gente viu anteriormente. Aqui aparece o P de θ. Esse fator forma vai aparecer muito depois, se vocês forem usar técnicas de espalhamento, e ele depende do ângulo de observação, tá? Então, aqui a gente fez uma operação, né? Multiplicou-se o denominador dos dois lados pela equação por P de θ, daí corrigiu a intensidade para interferência, e aparece essa expressão aqui. Aparece muito na literatura, né? E, claro, aqui, essa parte é um trabalho que vai dizer como que a gente chega nesse P de θ trabalhando com a luz espalhada, com diferentes frequências em função do espalhamento, porque se eu pegar o ponto I e o ponto J, as ondas elétricas, né, o campo elétrico espalhado, ele é diferente, está defasado um em relação ao outro, e é isso que está representado aqui. Eu não vou me adentrar nessa discussão, tá? Mas quem quiser pode trabalhar, porque, na verdade, o que eu queria com isso aqui é mostrar para vocês que na presença de interferência, a intensidade de luz espalhada, ela é dependente desse ΔX ali, certo? Então, isso é o P de θ, digamos assim, se a gente quiser relacionar, tá? E eu não vou discutir muito isso daqui, porque é uma matemática, mas fica registrado para vocês. Mas vejam que se eu não tiver interferência, se a minha partícula for muito pequena, o que seria a intensidade de luz espalhada num determinado ponto C? Porque isso tudo está se referindo a essa imagem aqui, tá? Seria o quadrado do campo elétrico, tá? Então, se vocês se perguntarem, tá, mas o que é a luz espalhada? É o campo elétrico da luz que está sendo espalhada, que tem a mesma frequência da luz incidente, médio ao quadrado. E se tiver interferência entre as ondas, eu tenho que corrigir esse campo elétrico, tá? Essa correção é mostrada aqui, né? Se vocês quiserem detalhes, vocês podem ir lá no Riemanns, né? Vejam que ela aparece aqui, a correção da intensidade, ó, pelo fator forma, né? E a gente vai chegar a uma expressão que aparece nos livros que dá conta de minimizar a matemática, ou seja, apresentar tudo isso aqui na forma de uma constante, que é o S, que é o vetor de onda, que vai aparecer depois novamente, tá? Então, esse parâmetro aqui aparece na expressão que foi desenvolvida a partir de toda essa elaboração, e ele é uma constante, né? Então, a gente acaba tendo uma luz espalhada que depende desse vetor de onda, que depois vai aparecer de uma maneira mais explícita, que a gente vai entender melhor. E, claro, como a minha partícula não é apenas um centro espalhante ou espalhador, eu tenho que considerar vários centros espalhadores, né? No final, eu vou ter que ter o número de partículas e vários centros espalhadores para poder associar a intensidade espalhada com interferência em relação à intensidade espalhada sem interferência com esse P de θ, certo? Eu não vou entrar nessa discussão, eu até queria aprofundar um pouco mais, mas eu não quero tratar com vocês de uma forma muito aprofundada, porque eu não vou cobrar tudo isso depois. Mas vejam que o que eu tenho aqui é a intensidade de luz espalhada com interferência e intensidade de luz espalhada sem interferência, tá? E a gente vai ter, então, essa produção, né, essa relação em relação ao P de θ. É uma função do S, certo? E
Esse S, desculpa pessoal, esse S, né, que aparece aqui, esse S que aparece e que foi representado aqui, vejam que é o comprimento de onda da luz incidente e o ângulo de observação da luz espalhada, né? Ele é, na verdade, uma unidade de medida ao inverso, porque a luz espalhada, a luz incidente está lá no denominador, né? E a luz espalhada vai depender dessa luz incidente. Mas ela é, digamos assim, uma medida para medir a distância entre os centros espalhadores. O que eu quero, então, colocar aqui, já indo para a gente finalizar, eu posso aplicar essa aproximação, né, de que a diferença de fase entre as ondas espalhadas depende somente da localização na partícula. Aqueles dois pontinhos estão espalhando, vai ter uma diferença de fase entre eles. E aí, independente das propriedades do material, só vai ser válida, vejam bem, se essa relação aqui for considerada, né? Esse quadrinho aqui, na verdade, é é menor do que 1, tá? Então, isso tudo tem que ser menor do que 1. Vamos ver lá o que é esse LCH. Voltando. LCH lá. É um comprimento característico, é uma dimensão da minha partícula, tá? E o LYD estaria relacionado com aquele S, é um critério de medida. Então, esse LCH é a dimensão da partícula, aparece ali nessa expressão, certo? O que mais aparece? Aparece o comprimento de onda que eu vou usar, o laser, por exemplo, e o índice de refração do meu meio. Tudo isso aqui tem que ser bem menor do que 1. Então, o que a gente enxerga aqui é que a relação permanece válida para tamanhos crescentes de partículas apenas se n-1 decrescer na mesma proporção, né? Então, eu tenho aqui um problema também que é de índice de refração. Por isso que a gente costuma dizer que o parâmetro, um dos parâmetros mais importantes do ponto de vista óptico para fazer espalhamento de luz é o índice de refração. Se eu tiver um soluto num solvente e a diferença do índice de refração entre os dois for muito pequena, eu não vou enxergar o soluto. Se eu tiver um soluto grande, mas embebido em água e o solvente for água, eu não vou enxergar o soluto, ou vou enxergar de maneira muito ruim. E aí, nesses casos, eu teria que substituir espalhamento de luz por espalhamento de nêutrons, que é muito similar. E a gente vai chegar lá depois, certo? Então, eu vou parar por aqui e a gente já vai começar no próximo encontro o modelo do ZIN, certo? O modelo do ZIN, ele vai me permitir trabalhar a massa molecular e outros parâmetros. Como eu vi que o pessoal está com uma certa dificuldade de seguir a aula presencial, eu estou fazendo devagar, né? A gente está fazendo aqui 1h20, 1h15. E na próxima aula eu vou trazer o modelo do ZIN e trazer uma literatura para a gente trabalhar um pouquinho sobre a questão da fisicoquímica, da técnica, já aplicando, né, os conhecimentos da técnica. Então eu vou abrir aqui o meu vídeo para ter um feedback de vocês. Ver como é que vocês estão sentindo aí, se está dando para seguir, se está dando para entender minimamente isso que eu estou querendo transmitir na disciplina. Vamos ver.
Joyce, eu vou tirar aqui, vou parar a gravação agora.